Jesus está vivo, meus irmãos. Está no nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, que alegria, que dia, que hora. Que primeiro dia da semana. Esse é o primeiro dia da semana, meus irmãos. Amanhã é segunda, entendeu? Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia. O dia onde Deus refaz todas as coisas. É esse o lugar. Puxa, amanhã é segunda. Lembra, amanhã é segunda. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é o dia que o Senhor faz novas todas as coisas. Meus irmãos e irmãs, vamos ler Colossenses 2, 8. Colossenses 2, 8. Tenham cuidado para que ninguém... Vocês acharam? Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos. Há muita coisa da chamada filosofia, argumentos sem valor, tradição humana, elementos do mundo, mas nada disso está alinhado com o Rei, nada disso está alinhado com o Cristo, pois nele, a medida plena da divindade assumiu forma humana, e mais, por estarem unidos nele, vocês também têm essa natureza. Ele é o cabeça de todo governo e de toda autoridade. Em verdade, nele foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita pelo Rei, pelo Cristo, pelo qual fomos libertos do poder da natureza pecadora. Quando vocês foram batizados, foram sepultados com Ele, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que o ressuscitou. Do mesmo modo, embora estivéssemos mortos para as nossas ofensas legais e na incircuncisão da carne, Deus nos ressuscitou com Jesus, perdoando todos os nossos pecados. Ele anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos, que éramos obrigados a obedecer, ao pregá-la na cruz. E foi na cruz que ele despojou os governantes e as autoridades, principados e potestades de suas armaduras. Ele humilhou esses poderes publicamente, celebrando o seu triunfo sobre eles. Amém? A ressurreição é a luz que brilha sobre a cruz. Sabe essa luz que a gente está vendo aqui? É a ressurreição. A ressurreição de Jesus é um fato inédito. É o plano oculto de Deus para a humanidade que nenhum profeta viu. Pois nenhuma profecia previa que o Messias ressuscitaria. Ele é, em Gênesis, a semente da mulher que esmagará a serpente. Ele também é, em Abraão, onde todas as nações serão benditas por sua descendência. Ele é um profeta como Moisés, que Deus levantaria. Ele é o rei davídico. Ele é o servo sofredor em Isaías. Ele é o profeta definitivo. Ele é o sacerdote eterno. Ele é o governante universal. E nos tempos de Jesus se imaginava que, como pode morrer o Messias se diz que ele permanecerá com a gente para sempre? Ele é tudo isso. Mas ninguém imaginava que Deus o ressuscitaria. A ressurreição é o segredo oculto de Deus. Deus diz: isso eu não revelarei a ninguém. A ressurreição é o que Deus preparou antes da fundação do mundo e era o segredo de Deus e de Jesus. A ressurreição é esse ato que nenhum profeta viu, que ninguém pensou, que ninguém jamais imaginou,
por isso tem essa força de nos libertar. Sem a ressurreição, o que a gente tem? A gente tem um grupo de discípulos enlutados. A gente tem um grupo de pessoas profundamente tristes e decepcionadas. Não haveria fé, não haveria evangelhos. Quando Jesus morre, todo mundo se dispersa, todo mundo corre. Mas o Messias foi morto. Muitos Messias foram mortos naqueles dias, muitos Messias. Muita gente candidata a Messias foi assassinada naqueles dias. Eles correram e eles diriam: puxa, a nossa esperança se foi. Sem a ressurreição, o que a gente tem é esse grupo de gente lutada, de gente que depositou toda a sua fé num caminho, numa pessoa e disse: puxa vida, não valeu a pena. Sem a ressurreição, a cruz é só mais um ato de barbárie, de sacrifício sagrado. Sacrifício sagrado, feito desde a antiguidade pelos homens perversos. Sem a ressurreição, o que aconteceria é que, mais uma vez, a vítima era oferecida para aplacar o mal. É como se dissesse assim: olha, as sociedades humanas mantêm a ordem através desse mecanismo vitimário. Ele é muito conhecido por nós como bode expiatório. Sem a ressurreição, o que aconteceria era: primeiro tem uma crise, Jesus chega, Jesus fala, ele começa a fazer sinais e milagres, aí começa uma violência, um medo de que os romanos vêm para tomar o lugar, e aí o que aconteceria? A gente escolhe uma vítima, e aí faz uma acusação, daqui a pouco o povo todo está contra aquela pessoa, aí faz a morte da vítima, e quando faz a morte da vida, tem uma restauração de paz. Veja, depois da execução, a comunidade toda diz: era culpado mesmo. Vocês já devem ter percebido esses movimentos, onde a gente diz: tem um problema, a violência está demais, e a gente escolhe alguém e diz: é essa pessoa, é esse grupo humano, essa pessoa tem que pagar o preço por tudo isso. E a gente escolhe, e as sociedades fazem isso, escolhem, e elas sacrificam, e depois que sacrificam, vem aquele sorriso de canto de boca dizendo: graças a Deus, não fui eu. A gente vê genocídio o tempo todo acontecendo, porque esse espírito da morte, esse espírito de vamos procurar uma vítima para sacrificar, existe desde a antiguidade. Desde a antiguidade isso acontece. E sem a ressurreição era só mais um. Era mais alguém que entraria como um mito. Como um mito que a gente diz: puxa, foi um homem bom, viveu entre nós, mas infelizmente a força do mal o destruiu. E tinha um especialista nessa época, que era o Caifás. O Caifás disse assim: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião e disseram: o que vamos fazer? E perguntaram: esse homem está realizando muitos sinais, se a gente deixar ele continuar, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão o nosso lugar e a nossa nação. Começa uma crise, tem um problema aqui. Contudo, um deles, chamado Caifás, que era o chefe da religião, que essa pessoa que conhece de coisa sagrada, que conhece de religião, que conhece de sacrifício, diz assim: vocês não sabem absolutamente nada. O Caifás diz: vocês não sabem absolutamente nada. Disse ele: vocês não perceberam nada. Vejam, o que é melhor para vocês? Deixar que um só homem morra, em vez de toda a nação perecer. É o velho esquema vitimário. A gente escolhe o bode expiatório e diz assim: vai ele. O Caifás é especialista. O Caifás é especialista em religião. O Caifás é especialista em sacrifício. Ele diz: vai ele. Vai ele. A gente deixa ele e tudo se acalma. Começa um agito, a gente escolhe um, bota na forca, bota na cruz, e daqui a pouco voltou a paz, gente, voltamos à normalidade, graças a Deus. Aqui em Israel voltamos à paz.
O problema era o Jesus de Nazaré que estava criando. Sabe, vocês já devem ter escutado coisas nas igrejas do tipo: Deus vai varrer, a figueira vai balançar, Deus está fazendo uma limpeza em Israel. Vocês já devem ter ouvido esse processo vitimário acontecer. Olha, eu oro para que Deus faça uma limpeza aqui, para que fique só os santos. Aqui só vai ficar. E quantas vezes uma comunidade se volta totalmente contra alguma pessoa, ou sobre um grupo de pessoas, e diz assim: a gente vai escolher, porque a gente sabe, se eu queimar essa pessoa, se eu matar essa pessoa, se eu destruir essa pessoa, todos nós ficamos em paz. Então a gente faz um acordo. Então a gente vai lá e diz assim: essa é a pessoa escolhida, paulada nela, e depois a gente fica tudo bem. Vocês já perceberam que o que mais une a gente é a fofoca contra alguém? É assim, as coisas estão indo. Daqui a pouco a gente vai se sentindo bem, dizendo assim: nossa, a gente é tão parecido, a gente é tão do bem, né? Mas a fulana, mas o fulano, você sabe, eu estou aqui, glória a Deus, Deus tem usado minha vida. Eu sei, eu tenho minhas falhas, mas o fulano, mas a fulana, e daqui a pouco começa um movimento de constrangimento do pastor. Pastor, você não está vendo a fulana e fulano. A gente está querendo sangue. A gente está querendo que alguém se queime para a gente sentir que a gente está bem. Você não está vendo. Veja, esse esquema vitimário está acontecendo o tempo todo. Então, quem manda são as autoridades. Potestades é quem manda, gente. Antes de mais nada, potestade é quem manda, sabe? A gente costumou pensar potestade como o reino espiritual, mas é um reino espiritual estabelecido aqui na terra. Potestade é quem manda, é quem impõe a vontade, quem tem poder. Desse modo, esse processo que está incrustado na nossa cultura e no jeito que os homens antigos fazem as coisas, esse processo de transformar as pessoas em vítima estava atuando. E Caifás sabia, e Caifás diz: mata o menino que a coisa volta ao normal. Vocês não entendem nada. Eu sou um especialista em limpeza espiritual. Israel vai ficar uma benção. A paz vai voltar nesse lugar. O que eles não sabiam é que Deus tinha um plano: expor de uma vez por todas o sistema de violência que mata em nome de Deus e dos deuses. Então eles dizem: a gente vai matar. E Deus diz: a gente tem um plano. Porque vejam, é uma inversão. E foi na cruz, antes, e foi na cruz que ele despojou os governantes e autoridades de suas armaduras. Ele os humilhou, esses poderes, publicamente, celebrando o seu triunfo sobre eles. Veja, uma inversão aqui. O mal que está dizendo: nós vencemos, colocamos Jesus na cruz, está feito, está resolvido. Aí Paulo olha para isso e diz: não. O que aconteceu foi o contrário. Eles estão dizendo: vamos aniquilá-lo, mas Deus está pensando: eu vou expor vocês. Eu acho que é como, se vocês me permitem o exemplo simples, é como se a gente dissesse assim: sabe, uma pessoa vem fazer violência para você e você liga o celular e diz: vai, continua gritando, continua exibindo seu racismo, sua homofobia, continua. Deus, pensando no nosso tempo, para dar um exemplo simples, Deus está dizendo assim: vem, vai, fala, faz. E Deus está expondo eles. Olha, o que Deus está fazendo é ele expondo a violência. Vocês já viram aquelas cenas do tempo do Martin Luther King, que as pessoas vão bater nas outras, e as pessoas se agacham, e você começa a chorar, porque você não está diante de alguém que luta, que briga, mas alguém que sofre a dor para expor a maldade. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está ligando a câmera assim na cara deles e dizendo: vocês vão ser expostos para sempre. A violência de vocês não vai ficar impune. E talvez por isso houve cruz sobre a terra, do meio-dia até as 3 da tarde, porque quando Jesus morre, eles falam: que bobagem que a gente fez. Que bobagem que a gente fez, porque aqui está a marca de que um inocente foi
foi assassinado. E é Pedro que diz isso. Pedro, depois da ressurreição, depois de receber o Espírito, se levanta e diz assim: ouça isso, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, de maravilhas, de sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês todos sabem. Pedro começa dizendo assim: vocês sabem que ele era um homem bom, era inegável, o que irritava nele era a bondade dele, vocês sabem disso. Esse homem lhes foi entregue de acordo com um propósito determinado e a presciência de Deus, que era revelar a maldade de vocês, e vocês usaram essas pessoas que estavam fora da lei para pregá-lo na cruz e matá-lo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A morte tentou prendê-lo, mas Deus o libertou, pois era impossível para ele ser dominado por ela. O que Jesus faz é expor a maldade na cruz. O que ele diz é: vai aparecer o sistema do bode expiatório. Eu vou expor esse nojo que vocês fazem, inclusive em nome de Deus, e que vocês vêm repetindo desde a fundação do mundo, desde que Caim matou Abel. Vocês vêm repetindo esse sacrifício. Só que o que Paulo está dizendo para a gente, Deus expôs. Deus pega tudo e diz assim: eu vou expor essa turma, vou colocar o celular na cara deles, para dar um exemplo bem contemporâneo. Vou expô-los. Isso não é pouca coisa, meus irmãos, porque a gente pensa, ou a gente entende, principalmente na educação cristã que a gente recebeu, que Jesus levou apenas o nosso pecado individual na cruz. A gente diz, como a gente canta, a gente diz: Jesus levou meus pecados, e ele levou mesmo. Jesus levou minhas iniquidades, ele levou mesmo. Jesus levou todo o meu sofrimento, ele levou mesmo. Então a doutrina da substituição, amém. Só que ele levou também todo o sistema que comete pecado contra você e contra nós. Quando Jesus levou a iniquidade para a cruz, ele estava levando toda a iniquidade da humanidade e expondo. Não é só sobre o seu pecado, é sobre o pecado que cometem contra você. Ele está dizendo: isso também eu levo sobre mim. E levo de um modo que exponho a maldade humana e digo: para. Em Jesus cessam os sacrifícios. Em Jesus cessa a gente se mover para sacrificar alguém. Em Jesus cessa isso, porque ele denuncia o sistema que mata. Então, gente, olha, Jesus não morreu na cruz só por você. Jesus também ressuscitou ao terceiro dia por você, porque a obra da salvação só se completa na ressurreição. E porque ele ressuscitou ao terceiro dia, a gente ilumina a cruz e diz: nossa, agora isso faz sentido. E mais, eu queria enfatizar esse ponto. Você, eu sei que é um crente, e eu sei que crente vive culpado, e a gente vive assim: Senhor, tem misericórdia de mim, amém, faça isso mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou pecador. E aí, o mundo às vezes se aproveita disso. Os sistemas dizem: é um pecador mesmo, come aqui na minha mão. E o que está acontecendo aqui na cruz é: o Senhor está expondo essa iniquidade e dizendo assim: não sejam mais escravos de ninguém. Não sejam mais escravos de ninguém, porque o Senhor vos chamou e Ele expôs a maldade que te faz mal. O Senhor expõe o pecado que é contra você, porque a gente não só comete pecado, como sofre os males do pecado. E isso a gente não vê. Isso a gente não vê. A gente tem que olhar para Jesus e falar assim: Senhor, leva também sobre ti a iniquidade que me aflige, a iniquidade dos homens maus. Leva também sobre você, Senhor, todo o mal que me aflige. Expõe, Senhor, a maldade que me aflige, porque eu tenho chorado de dia e de noite dizendo: eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. E muitas vezes você está se sentindo assim, não pela consciência da graça, mas porque tem alguém pegando lei e dizendo assim: é sim, não guarda a lua não guarda o sal, não tem dinheiro suficiente, então não é abençoado.
esse mal, esse pecado, o Senhor veio nos libertar. Você não, irmão. Você está no caminho, né? Você está no caminho. E Deus está dizendo assim: o Senhor quer nos libertar do pecado que cometem contra nós. E você precisa ficar consciente do pecado que cometem contra você. Desse sistema maligno. Desse sistema maligno que age contra a gente. E quantas vezes você está lá sofrendo um negócio e não percebe que tem uma trama contra você. Uma trama acontecendo, uma traminha assim, do tipo, acho que vai ser essa pessoa. Essa pessoa vai ser a pessoa que a gente vai escolher. Então, o Senhor nos liberta disso. A gente costumou pensar que a ressurreição é só a prova de que a cruz funcionou. Não, a ressurreição é um evento que consolida. Sem ressurreição não há possibilidade de vida. Porque a ressurreição é que encerra o sistema vitimário. É a ressurreição que diz assim: não quero. Porque se Deus, meus irmãos, pense comigo, se Deus estivesse contente com Jesus na cruz, meu filho morreu, que delícia, que maravilha, agora eu estou satisfeito. Estou satisfeito porque realmente uma morte me satisfaz, eu fico muito feliz com a morte. Eu esperava isso de você, que você morresse para que eu ficasse satisfeito. Se Deus ficasse satisfeito com a morte de Jesus, Ele não havia ressuscitado dos mortos. E o sangue que Jesus apresenta é o sangue do sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus. É Hebreus, meus irmãos. O sangue que Jesus apresenta é mais que o sangue da cruz. É o sangue de quem entra no Santo dos Santos e diz: eu faço propiciação pelos meus irmãos, porque eu também sofri como eles. E eu conheço a fraqueza deles. E eu entro como sumo sacerdote no Santo dos Santos e ofereço a Deus minha vida. O que nos salva é a vida, é a morte e é a ressurreição de Jesus. Não é só a morte de Jesus, porque senão a gente fica pensando que Deus é como os deuses antigos que fica pedindo sangue. Deus não está pedindo sangue, Deus está interrompendo o sistema vitimário e dizendo: chega disso. Deus e Jesus estão assim juntos, Ele e o Pai são um, e dizendo assim: a gente tem um plano, não vamos revelar nem para os profetas, vai ser lá, fica tranquilo, a gente tem um plano, a gente tem uma arapuca para potestades e principados. A gente vai até lá, vai expô-los, e aí no terceiro dia, meu filho, você vai ser ressurreto. E Jesus não ganha só um corpo revivido, não é um cadáver revivido, ele entra no corpo glorificado e na glória de Deus. E essa é a esperança que nos move, porque se Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou, tudo pode ser diferente, porque há a possibilidade de novos céus e nova terra. Quando Jesus ressuscita, quando a cruz acontece, Jesus expõe todo esse sistema. Quando Jesus ressuscita, está começando uma nova criação. Lembram que, como a gente ouviu aqui, Maria encontra com ele no jardim, como no Éden. E ela olha para trás e diz: é o jardineiro. Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está recriando a humanidade. Maria se encontra com o jardineiro. Ela diz: isso aqui é um jardim. E o jardineiro está lá recriando toda a humanidade e está recriando todas as coisas. Por isso nele são feitas novas todas as coisas. Ele está criando um novo e vivo caminho. Ele está dizendo: há um outro jeito de ser humanidade. Vamos parar. Parou. O mundo acabou em Jesus. Esse mundo da vítima acabou em Jesus. E a gente vai começar uma nova vida, uma nova criação. E se há uma nova criação, a igreja tem uma responsabilidade de cuidado. De cuidado, porque o que acontece antes da ressurreição é que a violência coletiva mata a vítima inocente, mas depois da ressurreição, a vítima retorna. Veja, a vítima retorna não dizendo assim: vou vingar. A vítima retorna dizendo assim: eu sou
sou a denúncia da sua maldade. Eu sou a denúncia que o mal que há em você não me mata. Então, meus irmãos, o seu pecado não mata Deus. Você não assusta. E ele também está dizendo para a humanidade assim: vocês não me matam. A vítima retorna dizendo assim: eu estou vivo, eu estou vivo. E aí a gente pensa: agora ele acaba com a gente. Agora ele acaba com tudo. Ele volta e diz: eu estou vivo e o meu anúncio é de paz. O meu anúncio é boa nova. Eis que faço novas todas as coisas. Está nascendo um novo homem. Está nascendo uma nova criatura. E isso serve para nós e para toda a natureza. Então, meus irmãos, quais são as implicações da gente, se Cristo ressuscitou, como diz Paulo? Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para essa vida que temos esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Cristo é a primícia. Deus inaugura na ressurreição de Jesus a nova criação. E essa é a nossa topia. Esse é o nosso lugar. É o lugar do qual que a gente fala. É o lugar de quem crê no impossível. É o lugar de quem diz: eu creio na possibilidade da ressurreição. Então, se a ressurreição aconteceu, a igreja participa disso através de justiça, reconciliação, cuidado com a criação, transformação social. A gente diz: não, deixa eu explicar isso para vocês. É como se a gente dissesse assim: não, Deus está fazendo nova todas as coisas. A gente não concorda com esse negócio. A gente não acha que Jesus parou na cruz. Não. Deus o ressuscitou de mortos e é por isso que a gente caminha fazendo o que a gente faz. E outro ponto, meus irmãos, na ressurreição, Deus afirma que a gente é corpo e alma. Isso é super importante. Na ressurreição, Deus reafirma que não desmembra a vida humana. Porque a gente pensa assim: quando eu morrer eu vou para o céu. É verdade. Mas ele ressuscitará você no último dia. Também é verdade. Quando a gente desmembra, me acompanha aqui, quando a gente desmembra corpo e alma, o que acontece com a gente? Você sabe por que o nosso povo foi escravizado? Foi escravizado sobre um conceito teológico que nos negava a alma. E dizia: eles são só corpo. Eles são só corpo. Vamos dividir. Esse dualismo que a gente tem nas vãs filosofias, como diz Paulo. O dualismo que a gente tem nas vãs filosofias diz assim: quando me interessa, você só é corpo. Eu não, eu tenho corpo e alma. E sobre isso é o argumento teológico que faz a escravidão em África. Diz assim: eles só têm corpo, eles não têm alma, por isso nós podemos escravizá-los. E à medida que a gente vai se convertendo, a história se inverte. Eles dizem: não importa seu sofrimento, sua alma estará com Deus. À medida que a gente se converte, aí o nosso corpo já não tem importância, e aí a nossa alma que tem importância. Veja, com a ressurreição, Jesus está afirmando assim: não, você é corpo e alma, eu valorizo a sua vida. Você não é um espírito habitando um corpo, você é corpo e alma, e a sua vida tem valor. A sua vida aí mesmo, esse corpo aí mesmo, esse corpo que você tem aí mesmo, essa pele, esse olho, esses braços, essa boca, esse nariz. Jesus está olhando e diz assim: eu valorizo a minha criação. Essa é a minha criação. Eu sou Deus de vivos e não de mortos. Deus não é gerente de espíritos, como se ele governasse fantasmas. Deus gosta dos fantasminhas dele. Todo mundo morre para as fantasminhas para o céu, ele fica com os fantasminhas dele. Não. Deus está dizendo assim: você, do jeito que você é, Anderson, eu gosto de você. Eu gosto dessa forma. Até da minha, que é mais gordinha, ele gosta. Ele olha e fala: eu gosto, Sandra, gosto de você, gosto de você assim, ó. Eu gosto. Eu fiz.
A ressurreição está afirmando o seguinte, ela está afirmando assim, ó, sabe esse corpo que você tem? Ele tem valor para Deus. Isso é criação de Deus. Porque quando a gente separa corpo e alma, a gente diz, esse corpo pode ser escravizado, esse corpo pode ser subjugado, esse corpo pode ser machucado, esse corpo pode ser escravo do trabalho, enquanto a minha alma está salva para Deus. Porque essa inversão, graças a Deus meu espírito está com Deus, mas esse corpo aqui está escravizado, tem que se arrebentar, tem que acabar. E o que a ressurreição está dizendo é, não, você é corpo e alma. Deus se recusa a te ver como fantasma, como só alma. O que importa são as almas. O mundo pode destruir o corpo da pessoa, depois eu pego a alma para mim. O mundo destrói o corpo? Pode, tudo bem. A escravidão faz parte. Depois a alma volta para mim. O que a ressurreição está dizendo é, não, eu me recuso deixar o seu corpo. Eu me recuso tratar o seu corpo como se ele não tivesse valor. Eu me recuso a isso. E vida eterna, meus irmãos, vida eterna é isso que acontece antes da ressurreição final. Quem crê em mim tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Vida eterna é isso, essa compreensão de você não ser mais escravo de ninguém, de você dizer, eu tenho um Senhor. Não é que você não é mais escravo ou não serve mais ninguém. Você diz assim, Senhor, eu fui escravo, mas agora o Senhor é meu Senhor. E a gente estabelece Jesus como Senhor. E aí a hora que a gente faz isso, ele diz assim, você é meu amigo. Eu me ofereço a ele como servo. E ele diz assim, você é meu amigo. Você é meu amigo. Você é meu amigo. A gente precisa trocar mesmo de senhorio na vida da gente. E dizer assim, olha, vocês não vivam mais escravizados por coisa nenhuma, nem por aquilo que dizem que vocês têm que comer, nem de beber, nem por lua nova, nem por regrinha, nem por especialista do Instagram. Vivam livres. Olha, foi na cruz que ele despojou os governantes e autoridades de sua armadura e humilhou os poderes programantes, celebrando seu triunfo. Portanto, não deixe que ninguém estabeleça julgamento sobre questões com que devem comer ou beber, ou sobre dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é o Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Tais pessoas não têm motivo algum para estar cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas à cabeça, Jesus, que controla o corpo todo, o alimenta e o mantém unido por meio da junta dos ligamentos, de modo que o corpo cresce como Deus quer que cresça. Amém, meus irmãos? Amém. Então eu desejo que você entre nesse estado de vida eterna. E eu queria repetir algumas coisas que eu acho que é muito importante. Que você pense pecado não só como pecado individual, mas que você pense os pecados que estão sendo cometidos contra você. E que você diga, eu preciso sair desse sistema. Eu preciso sair desse lugar que só me acusa. Que só quer que eu faça. Porque quanto mais pesaroso eu estou, mais eles se utilizam de nós. Quanto mais entristecidos, quanto menos no senhorio do Senhor, mais a gente está disponível para ser escravizado. Amém, meus irmãos? Que a ressurreição entre na sua vida, que a vida eterna encha seu coração. Que Deus, na sua misericórdia e bondade, possa te revelar e abrir o teu coração, a tua mente, o teu entendimento, para que você possa viver uma vida em abundância, uma vida a partir da ressurreição de Jesus. Jesus nos chama a todos para tomar a sua cruz e segui-lo até a ressurreição. É para tomar a cruz e seguir Jesus até a ressurreição, porque a vida dele não termina na cruz, mas acontece na ressurreição. Todas as vezes que você pensar assim, eu preciso tomar a minha cruz e seguir Jesus,
tome a sua cruz e siga Jesus até a ressurreição. Até a ressurreição, porque foi para isso que Ele te chamou, para ser vivo, para ser gente, para ser cheio da glória de Deus. Amém? Amém, vamos cear. Quero ler João 6, 23, 53. Jesus replica dizendo: eu lhes digo essa verdade solene, se vocês não comerem da minha carne, da carne do Filho do Homem, e não beberem do sangue dele, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que não come dessa consciência, todo aquele que não é revestido, não é alimentado, não é nutrido pelo novo homem, não tem vida em si mesmo, está em estado de escravidão. E todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é o verdadeiro alimento, o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele.